10 trilogias essenciais do cinema, ou quando 3 filmes dizem mais do que uma história. Nem toda trilogia nasce como franquia. Algumas nascem como ideia, outras como necessidade histórica, outras ainda como feridas abertas que só se revelam com o tempo. Há trilogias que contam uma história contínua, e há aquelas que só se completam no espírito de quem assiste. Esta não é uma lista de melhores, mas de trilogias que pensam o cinema. Trilogia Pusher, Nicholas Winding Refn. Pusher, de 1996. Pusher 2, de 2004. Pusher 3, de 2005. A trilogia Pusher começa como cinema de crime, mas termina como cinema sobre o tempo. No primeiro filme, tudo parece imediato. Drogas, dívidas, violência, ruas estreitas. Frank vive preso ao presente, como se o amanhã fosse apenas um atraso do agora. O crime não aparece como glamour, mas como um estado de urgência permanente. Não há plano de saída, há apenas sobrevivência. Em Pusher 2, Refn muda completamente o eixo. O centro agora é Tony, vivido por Mads Mikkelsen, em uma atuação que não chama a atenção para si. Ela simplesmente existe. Tony não quer poder, ele quer reconhecimento. O filme não fala mais de dinheiro ou tráfico, mas de identidade e herança. O pai pesa mais do que o crime. Aqui a violência não explode, ela se acumula. É nesse ponto que a trilogia deixa claro que não está interessada em ação, mas em degradação lenta. O tempo não passa para esses personagens, ele os desgasta. Pusher 3 fecha o ciclo de forma quase melancólica. Milo já está envelhecido, tentando manter um império que perdeu o sentido. O corpo não responde mais. O mundo mudou, e o poder se torna fardo. O crime que no início parecia vitalidade, agora aparece como prisão definitiva. O que torna Pusher singular é que não há redenção. Ninguém aprende. Ninguém evolui. A trilogia se aproxima mais de uma série existencial do que de uma narrativa clássica. Cada filme é um ponto diferente do mesmo círculo. No fim, Refn parece dizer algo simples e cruel. O tempo cobra de todos, e para alguns, a cobrança é integral. A trilogia da incomunicabilidade, Michelangelo Antonioni. A Aventura, de 1960. A Noite, de 1961. O Eclipse, de 1962. Com o deserto vermelho como prolongamento natural. Antonioni não filma conflitos, ele filma o esvaziamento do conflito. Em A Aventura, um desaparecimento acontece, e lentamente deixa de importar. Uma mulher some numa ilha, mas o filme não se interessa pelo mistério. O que se dissolve não é o corpo ausente, é a capacidade de sentir a ausência. A busca continua por inércia, não por amor, não por urgência. Antonioni desloca o centro do drama. A tragédia moderna não é perder alguém, é seguir vivendo como se nada tivesse sido perdido. Esse é o primeiro choque. Em A Noite, o tempo se comprime em poucas horas. Um casal atravessa festas, hospitais, encontros sociais. Eles falam, mas as palavras já não criam contato. Tudo ainda existe: o casamento, o sucesso, o reconhecimento social, mas tudo perdeu densidade. O amor aqui não acaba por explosão, ele se desfaz por desgaste silencioso. Não há traição decisiva, não há ruptura clara. Há apenas o cansaço de tentar sentir algo que já não responde. Antonioni filma um momento em que o afeto continua por hábito, não por presença. Em O Eclipse, a incomunicabilidade atinge seu grau mais radical. Os personagens se aproximam, se afastam, tentam começar algo novo, mas já não possuem linguagem emocional para isso. O mundo financeiro, os espaços urbanos, a arquitetura moderna passam a ter o mesmo peso dramático que os rostos humanos.
No célebre final, os personagens desaparecem do filme. Ficam apenas os lugares, os postes, as ruas, os vazios. Como se Antonioni dissesse: o mundo continua perfeitamente funcional, mesmo sem a necessidade do encontro humano. O Deserto Vermelho, de 1964. Embora não faça parte oficialmente da trilogia, O Deserto Vermelho é seu prolongamento inevitável. Aqui, a incomunicabilidade deixa de ser apenas relacional e se torna existencial e sensorial. Pela primeira vez, Antonioni usa a cor, não como beleza, mas como sintoma. A paisagem industrial não é apenas cenário, ela invade a psique da personagem. O mundo já não é neutro, ele adoece. Se nos filmes anteriores a dificuldade era comunicar sentimentos, aqui o problema é mais grave: sentir já se tornou insuportável. O Deserto Vermelho mostra o ponto final desse percurso, quando a modernidade não apenas afasta as pessoas umas das outras, mas as separa de si mesmas. A Trilogia da Frieza, de Michael Haneke. O Sétimo Continente, de 1989. O Vídeo de Benny, de 1992. 71 Fragmentos de uma Cronologia do Acaso, de 1994. Se Antonioni filmava o esvaziamento do afeto, Haneke filma o mundo depois que o afeto já morreu. Não há crise, não há desespero visível, há funcionamento. Em O Sétimo Continente, uma família vive de forma absolutamente normal. Rotina, trabalho, consumo, televisão. Nada está errado, e é exatamente isso que assusta. A destruição que surge no final não vem de um colapso emocional, mas de uma decisão fria, metódica. Haneke sugere algo perturbador. Quando a vida se reduz a automatismo, a violência pode surgir como única forma de interrupção. Em O Vídeo de Benny, a frieza se desloca para a imagem. Um adolescente mata sem compreender plenamente o que fez. Não por sadismo, não por revolta, mas por distância. A câmera, o vídeo, a repetição da imagem eliminam a experiência direta. A realidade passa a ser algo que se assiste. Aqui, a violência não é explosiva, ela é neutra. 71 Fragmentos de uma Cronologia do Acaso fecha a trilogia ampliando o olhar. Histórias paralelas, vidas desconectadas, pequenas ações banais que, somadas, desembocam em um ato extremo. O acaso do título não é caótico. Ele é resultado de uma sociedade onde ninguém toca realmente ninguém. Haneke não constrói vilões, ele constrói sistemas. A frieza nesses filmes não é falta de emoção individual, é uma condição social, produzida por consumo, mídia, repetição e ausência de escuta. Essa trilogia não pede empatia, ela recusa a empatia. Haneke obriga o espectador a ocupar um lugar desconfortável, não o de quem sente, mas o de quem observa, e percebe que talvez já esteja anestesiado também. A Trilogia das Cores. Krzysztof Kieslowski. O que faz da trilogia Azul, Branco e Vermelho algo verdadeiramente genial não é apenas a associação com os ideais da Revolução Francesa. Isso seria insuficiente. O que Kieslowski faz é pensar o sentimento por meio da cor. A cor não funciona como decoração. Ela não está ali para embelezar o quadro. Ela é estado emocional, presença constante, quase física. Em Azul, o azul não representa liberdade como conquista. Ele representa o recuo, o luto, o mundo que se fecha após a perda. Julie tenta se libertar eliminando qualquer vínculo afetivo, qualquer possibilidade de dor. A liberdade aqui se aproxima mais de uma anestesia do que de uma escolha. A paleta azul retorna nos objetos, na luz, nos reflexos. Ela pesa sobre a imagem, criando uma sensação de isolamento contínuo.
O espectador não observa o luto, ele é colocado dentro dele. Em branco, Kieslowski opera por ironia. A igualdade aparece como humilhação e ressentimento. O branco deixa de ser pureza para se tornar apagamento, exclusão, vazio social. Carol deseja a igualdade não por justiça, mas por compensação. A genialidade está nessa inversão. A igualdade, quando nasce do ressentimento, não liberta, nivela por baixo. Vermelho é o filme mais aberto da trilogia. A fraternidade surge como ligação silenciosa entre desconhecidos, construída pelo acaso e pela escuta. O vermelho atravessa o filme como calor e possibilidade de contato humano num mundo fragmentado. Kieslowski sugere que a fraternidade não nasce de projetos grandiosos, mas de encontros mínimos, inesperados, quase invisíveis. Os 3 filmes se comunicam, sem depender de continuidade narrativa direta. Personagens cruzam o mesmo espaço, compartilham o mesmo tempo, como se habitassem um único universo moral. A trilogia não oferece respostas, ela pergunta: o que restou daqueles ideais no mundo contemporâneo? E talvez a resposta esteja justamente na cor, não mais como bandeira, mas como experiência íntima, silenciosa e humana. A trilogia de Apu, Satyajit Ray. A Canção da Estrada, 1955. O Invencível, 1956. O Mundo de Apu, 1959. A grandeza da trilogia de Apu não está em um acontecimento específico, ela está no fluxo da vida. Ray não organiza o cinema em clímax, ele organiza em passagem. A infância, a adolescência, a maturidade não surgem como capítulos separados, mas como um movimento contínuo, inevitável. Em A Canção da Estrada, a câmera se coloca à altura do olhar infantil. A pobreza não é explorada como miséria, mas como condição. O mundo é descoberto em fragmentos: sons, caminhos, chuva, trem ao longe. A vida se apresenta antes de ser compreendida. O Invencível introduz a ruptura. Apu cresce, se afasta da mãe, deseja o mundo. Aqui surge um dos grandes temas da trilogia. Toda a emancipação carrega culpa. O conhecimento abre possibilidades, mas cobra um preço. Ray filma essa separação sem condenação. Não há vilões, apenas o tempo agindo. Em um mundo de Apu, a vida adulta não traz estabilidade, ela traz responsabilidade, perda e acaso. O casamento, a tragédia, a recusa inicial do mundo, tudo acontece sem dramatização excessiva. O filme mostra que amadurecer não é vencer, é continuar apesar de tudo. É por isso que a trilogia só revela sua verdadeira força quando vista inteira. Cada filme isolado é delicado. Juntos, eles constroem uma experiência rara, a sensação de ter acompanhado uma vida, não uma história. Ray não julga seus personagens, ele os acompanha. E talvez esteja aí a profundidade dessa trilogia, num cinema que aceita o humano como ele é, frágil, contraditório, passageiro. A trilogia de Apu não pergunta o que aconteceu, ela pergunta algo mais simples e mais difícil: como se vive? A Trilogia do Tempo de Theo Angelopoulos. O Vale dos Lamentos, de 2004, A Poeira do Tempo, de 2008, O Outro Mar, projeto não realizado. Angelopoulos nunca filmou histórias isoladas. Ele filmou a história atravessando corpos. Em O Vale dos Lamentos, o século XX não é pano de fundo, é personagem. Refugiados retornam à Grécia após a Revolução Russa e tentam reconstruir uma aldeia à beira de um rio condenado a transbordar. Desde o início, tudo ali é provisório. A personagem Helene atravessa guerras, exílios, separações e perdas. Mas o filme nunca se organiza em torno de sua psicologia. Ela funciona como uma figura atravessada pelo tempo coletivo. As casas submersas, os personagens caminhando na água, os deslocamentos contínuos não são símbolos isolados. São a forma que Angelopoulos encontra de mostrar que a história não passa, ela se acumula. O lamento do título não é individual, é um luto histórico.
A poeira do tempo desloca o ponto de vista. Aqui não se trata mais de viver o tempo, mas de lembrar dele. O protagonista, um cineasta, tenta reconstruir a trajetória dos pais, atravessando países, regimes políticos e fracassos ideológicos. A narrativa se fragmenta, os saltos temporais se intensificam e a memória se mostra incapaz de ordenar tudo. O tempo agora não é enchente, é resíduo. Angelopoulos sugere que depois das grandes utopias, sobra apenas aquilo que não pôde ser resolvido. O amor persiste, mas deslocado. A política permanece, mas esvaziada. O terceiro filme, O Outro Mar, trataria do presente europeu, imigração, crise econômica, juventude sem horizonte. Ele nunca foi concluído. Angelopoulos morreu em 2012, atropelado por um motociclista durante as filmagens. A trilogia sobre o tempo ficou interrompida. E isso não parece acidental. O passado foi filmado, a memória foi questionada, o futuro permaneceu suspenso, talvez porque para Angelopoulos, o tempo moderno não mais se apresentasse como promessa, mas como espera. A Trilogia da Morte, Alejandro González Iñárritu. Amores Brutos, de 2000. 21 Gramas, de 2003. Babel, de 2006. Beautiful, de 2010, como epílogo moral e existencial. Iñárritu constrói sua trilogia a partir de uma ideia simples e brutal. A morte não é exceção. É a engrenagem invisível que move as relações humanas. Em Amores Brutos, tudo se articula em torno de um acidente. Mas o impacto verdadeiro não está no choque dos carros. Está no choque entre vidas que jamais deveriam se tocar, mas se tocam mesmo assim. O filme expõe um mundo em que o amor é intenso, urgente, quase animalesco, mas incapaz de salvar quem o sente. A violência não é estilizada, ela é estrutural. E o acaso não cria sentido, ele o destrói. 21 Gramas aprofunda essa fratura. A narrativa fragmentada reflete a própria condição dos personagens. Ninguém está inteiro. Ninguém vive com o que perdeu. A pergunta que atravessa o filme não é por que isso aconteceu, mas como continuar vivendo depois disso. Aqui, a morte já não é apenas um evento traumático. Ela se torna um peso que circula, se transfere, se instala nos corpos e nas decisões. Babel amplia essa lógica para o plano global. O sofrimento deixa de ser íntimo e passa a ser geopolítico. A incomunicabilidade, as barreiras culturais e linguísticas, o acaso elevado à escala planetária. Um gesto mínimo em um país ecoa tragicamente em outro. É o filme mais ambicioso da trilogia e também o mais frio. Por isso, embora Babel complete oficialmente a trilogia, é Beautiful que surge, anos depois, como seu fechamento mais coerente. Em Beautiful, Iñárritu abandona o mosaico narrativo e concentra tudo em um único homem. O Chaubal vive cercado pela morte, dos imigrantes explorados, da cidade que adoece, de si mesmo. Aqui, a morte não chega como choque, ela já está instalada. O filme não busca explicar o mundo, nem conectá-lo. Busca apenas acompanhar um corpo que se despede. Se Amores Brutos grita, se 21 Gramas sangra, e se Babel ecoa, Beautiful permanece. Ele não encerra a trilogia por decreto, mas por necessidade existencial. Iñárritu começa filmando o impacto da morte e termina filmando sua convivência cotidiana. Não há redenção. Há apenas a tentativa de deixar algo minimamente organizado antes do fim. Algumas trilogias são perfeitas. Outras são imperfeitas. Algumas ficaram incompletas. Outras pedem mais um filme. Mas todas provam uma coisa: o cinema pensa melhor quando pensa no tempo.